Pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz Fortuna, da UNEB Campus 10, em Teixeira de Freitas, e eu venho apresentar aqui o nosso trabalho Microfungos ambientais encontrados em substratos de manguezal do extremo sul da Bahia. Esse trabalho foi feito pela Érica dos Anjos Almeida e é um trabalho de TCC da pós-graduação de especialização em Biociências e Biodiversidade, Ecologia e Conservação Ambiental, cujo trabalho eu orientei e agora estou apresentando. Bom, os fungos, eles são encontrados em todos os ecossistemas do nosso planeta, inclusive em manguezal. E estudos desses seres são bastante recentes aqui na nossa região do extremo sul da Bahia, onde se localiza o nosso projeto, o nosso campus. O manguezal, como é um ecossistema rico, né, mas apesar de estar sendo devastado por ações antrópicas, ainda possui uma biodiversidade de hifomicetos, os microfungos, que podem ser desconhecidos aqui na nossa região. Para quem não conhece, a nossa região ela fica aqui no extremo sul da Bahia, bem nessa perninha aqui da Bahia, né? E aqui tem bastante manguezal. O objetivo do nosso estudo foi identificar microfungos encontrados no substrato de manguezal do extremo sul da Bahia, além de realizar análises ecológicas. A metodologia foram feitas 3 coletas no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. A gente até pensava em fazer mais coletas, mas devido à pandemia, a gente teve que cancelar. Então, os substratos coletados foram em 3 áreas diferentes do manguezal, que fica situado no município de Alcobaça, na foz do rio Itaém. Então, a gente separou uma área mais preservada, uma área que já está sofrendo um processo de estresse ambiental e uma área já antropizada. As análises dos microfungos foram realizadas no Laboratório de Biologia dos Fungos do Campus 10, aqui da UNEB, em Teixeira de Freitas. E estas são as 3 áreas, né? Aqui temos a área A, que é a área mais preservada, a área B, que é uma área já bastante estressada, e a área C. Aqui, a área C está aqui. Então, aqui nós temos o rio Itaém, que também é chamado de rio Alcobaça, já que a sua foz deságua no Oceano Atlântico, no município de Alcobaça. Nesse lado esquerdo da margem fica a parte da cidade, né, a parte urbana da cidade de Alcobaça, e a margem direita do rio fica uma área mais preservada. Essa área que estava com as características comuns do ecossistema manguezal, e essa área aqui antropizada é um local que geralmente se encontram pessoas fazendo camping, ou então encontram pescadores lavando os seus barcos, as suas embarcações. E a área C antropizada é uma área que já está próxima, né, a algumas pousadas, algumas casas. Aqui tem um bar que fica bem frequentado no final de semana, né, e aqui tem um cais de um local que conserta barcos. Então, é uma área que já sofre bastante acesso humano. Então, depois que a gente fazia a coleta nessas 3 áreas, o material, né, o substrato, era levado ao laboratório no mesmo dia, onde o material sofria uma lavagem durante meia hora em água corrente. Depois do processo, ele era seco, né, em temperatura ambiente mesmo. E depois essa secagem durava também mais ou menos meia hora. E depois eram colocados em placas de Petri, coberto com um papel toalha úmido com água esterilizada,
onde os substratos eram colocados e fechados. Isso tudo era identificado de acordo com a sua área, né? E colocados dentro de uma caixa isotérmica de isopor, onde no fundo também tinha papel toalha úmido, tá joia? Então você fazia um micro ecossistema, né, propício para o crescimento desses microfungos. Depois disso, depois de um tempo, mais ou menos de 10 a 30 dias, né, então a partir do 10º dia, se procurava ver nos substratos, através de lupas, o crescimento de microfungos. Ao perceber o crescimento de microfungos, esses eram feitas lâminas levadas ao microscópio para se identificar as estruturas desses microfungos. E depois também se pegava, né, partes desses microfungos que estavam no substrato para fazer o cultivo em placa de Petri. Depois disso, depois do crescimento, né, do cultivo, depois da identificação do microfungo, eles eram armazenados em tubos contendo água destilada esterilizada, é o método Castellani, e também em tubos de ensaio contendo meio de cultura e depois preenchido com óleo mineral esterilizado. Isso é para conservação para a nossa micoteca. Então, os microfungos, eles foram identificados utilizando comparação morfológica de estruturas de importância taxonômica, tais como conídeos, células conidiogênicas, conidióforos, entre outros. A identificação microscópica foi realizada de acordo com a taxonomia dos grupos por meio de registros de referências bibliográficas. Também foram feitas, de acordo com os nossos dados coletados, análise ecológica, né, onde foram feitas riqueza de espécie, constância, índice de similaridade Sorensen, medida de diversidade beta de Whittaker e diversidade total. Como resultado, foram analisados e processados 19 espécimes de microfungos que cresceram naqueles substratos, sendo que 10 foram identificados em nível de gênero, 3 em nível de espécie e 6 não foram identificados. Esses microfungos identificados foram encontrados associados a diversos tipos de substratos, né, como folhas, flores, frutos, gravetos, cascas e fostas. Então, essa tabela aqui mostra, né, os principais substratos onde esses microfungos identificados foram encontrados. E aqui nós temos os fungos identificados. O Aspergillus niger, Aspergillus sp, bipolares crotones, bipolares sp1 e sp2, Pestalotia, Nectria, Monodictis, Helicoma, Zibiosporium micófilo e Bactrodesma. E aqui os fungos não identificados, né, que foram numerados de 1 até 5. Os fungos identificados então foram o Aspergillus niger, então aqui nós temos ele no substrato e aqui na lâmina, mas aqui o outro Aspergillus no substrato e na lâmina, bipolares cruanotes no substrato e na lâmina, bipolares sp1, bipolares sp2, o Bactrodesmo aqui no substrato e aqui na lâmina, Helicoma, Pestalotia, Nectria, Zibiosporium micófilum, Monodictis. Bom, em matéria de constância, a maioria deles foi encontrada apenas uma vez, porém o gênero bipolares foi o gênero que mais apresentou espécimes nas coletas. A maioria das espécies obtiveram 33,3% de constância e o bipolares sp1 obteve 66,7%, porque ele apareceu, né, em 2 coletas. Como resultado dos índices de similaridade de Sorensen, nós temos que não houve similaridade entre as áreas A e C, aqui, né, apresentando também um valor máximo de diversidade. Então, nenhum fungo encontrado na área A também foi encontrado na área C.
Comparando-se às áreas A e B e as áreas B e C, também apresentaram baixa similaridade e alta diversidade. Então, os fungos que foram encontrados nas áreas, eles não eram semelhantes entre si. Tá? A diversidade beta total, então, mostra bem isso. Né? Obteve um valor 2,7, um valor alto, já que são 3 áreas, que indica o alto índice de diversidade entre todas as áreas estudadas. De acordo com Pentila, a fragmentação e perda de habitat podem influenciar negativamente a diversidade da funga. Porém, isto não foi observado neste presente estudo, já que a área antropizada apresentou maior riqueza de espécies. Então, a área antropizada, né, que se esperava que tivesse menos espécies, foi a que apresentou maior número de espécies. E aqui também mostra, né, que apenas uma espécie foi encontrada tanto na área A e B, e também uma outra espécie encontrada na área B e C. Foram as únicas coincidências de similaridade. Essa diferença ela pode ser dada pelas características climáticas, né, e fitofisionômicas das áreas, que eram bem diferentes. Okay? A área preservada apresentava plantas e animais típicos de manguezal, uma temperatura entre 30 e 31,8, a umidade 58 a 68. Então vocês veem aqui que era um ambiente bem preservado de mangue, com as características de manguezal mesmo, né? Até com presença de animais. O solo úmido, né? A lama típica, as plantas típicas também, as árvores de mangue, okay? Então estava bem preservado. A área estressada apresentava clareiras, tinha água represada, então aquele efeito de maré não estava funcionando muito bem, porque como tinha uma área de terra, né, fez algumas represas, mini represas nessa área, então não sofria muita influência da maré. A temperatura já se contava um pouco mais alta, a umidade era semelhante, mas a temperatura já era um pouco mais alta. Então aqui vocês veem que já tem árvores mortas, e o solo já não era tão típico como o solo de manguezal. Então já tinha outras espécies arbóreas, além das espécies típicas de mangue. Já a área antropizada já tinha várias espécies vegetais totalmente diferentes de mangue, né, principalmente castanheiras. O solo muito seco, né, menos úmido que o normal. A temperatura já era bem alta, porque o manguezal já não tinha aquela estrutura de fechar. E a umidade também já era baixa. Então dá para ver aqui, né, o solo já bem mais seco, né, menos úmido do que o de manguezal. E aqui a presença, né, de um local onde se conserta barcos, né, embarcações. Então, muito próximo a esse local. Como conclusão, nós temos que foram registrados, então, 10 espécies de microfungos em nível de gêneros, 3 em nível de espécie e 5 não identificados, sendo encontrados em 5 diferentes tipos de substratos. As análises ecológicas apontaram que há diversidade significativa e a quantidade de espécies em cada área pode ser explicada pela caracterização de cada uma, como a gente viu, né? Isto é, há uma influência da biodiversidade fúngica em relação ao nível de preservação do meio ambiente do tipo manguezal. Esse trabalho também acabou de ser publicado mês passado, né, na revista Enciclopédia Biosfera. Então, quem quiser também ver o trabalho mais completo está nessa revista. Aí está o link. E, mais uma vez, a foto da Érica, a pesquisadora que fez esse trabalho. Agradeço ao pessoal do SIMPEC pela chance de apresentar o trabalho, ao NEB, a pós-graduação, especialização Biociência e Biodiversidade, Ecologia e Conservação Ambiental aqui do Campus 10, o BioEcoa, né? O laboratório nosso aqui de Biologia dos Fungos, o projeto Fundos Extremos, quem quiser seguir a gente, basta ir lá no Instagram, Fundos Extremos, aqui está o meu e-mail, e aqui mais uma vez homenagem a essa dupla da Bianca e a Érica. A Bianca trabalha com macrofungos e a Érica com microfungos. Um beijão a todos, valeu, brigadão, tchau, tchau.